Olá, hoje discutiremos o tema de comunicação. Então, os objetivos de aprendizagem serão identificar as principais funções da comunicação, especialmente visando o ambiente organizacional, descrever o processo de comunicação, o modelo de comunicação, distinguindo entre comunicação formal e informal, que são os canais que nós escolhemos, comparar a comunicação descendente, ascendente e lateral, comparar a comunicação oral, escrita e não verbal, comparar rede de comunicação formal e rede de rumores, que são muito comuns dentro das empresas, analisar vantagens e desvantagens e os desafios da comunicação eletrônica, o quão nós estamos ligados 24 horas por dia nesse tipo de comunicação, mostrar como a riqueza de um canal fundamenta a escolha do canal de comunicação. Enfim, qual é o canal mais rico onde nós conseguimos nos expressar melhor. Identificar as barreiras comuns à comunicação eficaz, descrevendo como superar os problemas potenciais quando nos comunicamos com culturas diferentes. Bom, então, em relação à comunicação, nós temos que nos atentar como gestores da necessidade de termos uma comunicação eficiente. Por quê? Porque uma comunicação deficiente é uma das principais fontes de conflitos interpessoais no trabalho. A comunicação precisa incluir a transferência de uma mensagem e ter a certeza que essa mensagem foi compreendida pelo receptor, o significado dessa mensagem. Então, essa questão das funções da comunicação, ela tem a parte da informação, as informações que têm que ser passadas dentro da empresa, informação ou a questão da motivação dos funcionários em relação a informar sobre políticas de remuneração, carreira, enfim, dentro da empresa. Envolve o controle também das atividades, na medida em que você, para comunicar os planos, as metas, enfim, os planos de ação, as metas, você tem que fazer o controle para ver se essas questões estão ocorrendo no prazo. E tem também a questão da expressão emocional, que auxilia, especialmente na comunicação cara a cara, a pessoa a compreender com maior riqueza a sua mensagem. As empresas, elas sofrem bastante, não é privilégio de uma ou outra, mas a maioria das empresas sofre com a falta de comunicação. Falta de comunicação entre os membros de um mesmo departamento, no mesmo nível hierárquico, falta de comunicação ou comunicação com ruídos. A comunicação chega de uma forma truncada ou então filtrada, só chega aquilo que interessa para diferentes níveis organizacionais. E mesmo a comunicação da empresa para com o ambiente externo, com os stakeholders, com os parceiros da sociedade. Tem muitas organizações que são mais estruturadas, enfim, e tem até uma assessoria de comunicação para ser responsável para fazer essa comunicação das políticas internas para o seu público externo. É muito importante, é crucial esse tema, não só entre os membros da organização, entre os diversos níveis hierárquicos, mas especialmente em relação a comunicação da empresa, das políticas da empresa para com o seu público externo, para com a sociedade também. Então, vamos dar o conceito de um modelo, esse é um modelo clássico de comunicação. Os passos entre a fonte, que é o emissor, e o receptor, que vai receber a mensagem. Então, o emissor está transferindo uma mensagem, e espera-se que o receptor compreenda o significado dessa mensagem. Então, tanto o emissor quanto o receptor, a gente parte do princípio que eles se estão falando o mesmo idioma, então eles têm o mesmo sistema de símbolos, os mesmos sinais, enfim, e conseguem ter a tradução e a interpretação daquilo que se tem em mente. Então, a mensagem vai ser enviada, então você codifica essa mensagem. A codificação da mensagem, ela pode ser escrita, então um memorando, um ofício, enfim, pode ser a codificação, pode ser, o texto vai ser então a codificação da mensagem. Ou pode ser oral, você vai fazer um workshop, você vai dar uma palestra, você vai fazer um comunicado verbal para os funcionários. Então a fala é essa codificação. Ou você vai se expressar de uma forma não verbal, com o corpo, enfim.
Mas existem várias formas de codificação da mensagem. Então, você vai escolher. Então, texto, escrita, as artes, por exemplo, uma pintura, né? Não é um texto escrito, também não é falado, mas é uma expressão, você tem uma codificação de uma mensagem ali, a mensagem do pintor. O canal que você vai escolher é por onde vai a sua mensagem. Então, ele pode ser por canais formais ou informais. Então, os canais formais são esses canais estabelecidos pela organização que transmite as mensagens referentes, então, a todas as atividades que são desenvolvidas no trabalho pelos seus membros. Então, pode ser ofício, pode ser por e-mail, pode ser, enfim, um processo, enfim, tem várias formas. E os canais, ou você pode resolver passar por canais informais. Então, são canais de comunicação criados espontaneamente, né, que surgem como resposta às escolhas individuais. Então, pode ser verbalmente, né, e aí a gente tem que ter cuidado com os ruídos. O ruído se refere a todo tipo de interferência onde você pode captar mal a mensagem, né? Então, o ruído, ele está desde a forma como você escreve, né? Por exemplo, a área jurídica de uma empresa, ele tem todo um ritual na escrita, na redação, que às vezes, né, dependendo da linha, né, da linha de abordagem desses juristas, eles são extremamente herméticos. Então, eles escrevem uns trechos que você vai ler, você que é leigo ou você que está numa outra área que não na área jurídica, você não consegue entender o que está escrito ali. Porque eles usam termos extremamente rebuscados e herméticos para a área. Então, é o que a gente chama de juridiquês, né? Então, é importante saber que para você ser claro, né, tem que ser simples. E se existem termos de significado mais simples, onde a maioria da população, ou pelo menos a população daquela empresa, ela pode compreender melhor daquela forma, então vamos optar por uma forma mais simples de se expressar. A mensagem, então, é recebida, né, tem todos os órgãos do sentido do receptor e ele codifica, porque nós fizemos a suposição lá no começo que eles estão falando o mesmo idioma, então tem os mesmos signos, os mesmos códigos, e ele consegue traduzir a mensagem, ele consegue decodificar a mensagem. Para eu saber se realmente foi passado, se ele compreendeu a mensagem corretamente, eu posso ter um feedback do receptor para com o emissor, para ver se eu fui devidamente compreendida. Nós temos, então, falamos da comunicação dos canais formais e não formais, né, dos informais, mas nós temos várias direções na comunicação. Nós temos a direção vertical, né, que ela pode fluir tanto de cima para baixo, né, vertical de cima para baixo ou de baixo para cima. O sentido horizontal, que nós chamamos de comunicação lateral, onde ocorre entre os membros do mesmo grupo, de um mesmo nível hierárquico. A vertical, nós dividimos em comunicação ascendente, que vai de baixo para cima, ou seja, um grupo da organização, né, flui dos níveis mais altos para os mais baixos. E a comunicação descendente, que vai, então, o que a gente chama bottom line, né, que vem a comunicação dentro de um grupo, a qual flui dos níveis mais baixos para o mais alto escalão. Dentro da comunicação interpessoal, nós temos a questão da comunicação oral, escrita e não verbal. São os tipos de comunicação que nós usamos nas nossas relações interpessoais. A comunicação oral, ela é mais rápida, né? A vantagem dela é que a rapidez na forma de se expressar e o feedback que você tem da sua comunicação. Você vê imediatamente se a pessoa interpretou corretamente. Agora, a desvantagem é que cada pessoa também pode interpretar a mensagem da sua maneira, né? Então, quando nós falamos de organizações, se você vai dar uma orientação em relação a fluxos de trabalho, né, a procedimentos administrativos, é interessante que essa comunicação não seja só oral. Por quê? Porque, como a nossa figurinha está mostrando ali, né, a comunicação sem fio ou a comunicação precária. Então, um fala um pedaço da informação, o outro vai lá, corta um pedaço da informação, o próximo que vai passar para o de baixo acrescenta uma coisa que não foi falada, enfim. Isso compromete a clareza da comunicação.
Então, nesses casos, é mais interessante uma reunião com a equipe toda, né? Você colocar os planos e as diretrizes por escrito, verificar se todo mundo entendeu qual que é a parte que lhe cabe, né, como meta, para poder se certificar que todo mundo tem o mesmo sentido e interpretou da mesma forma os procedimentos. A comunicação escrita, ela tem uma vantagem que ela é tangível e é verificável. Você checa aquilo que você falou. Então, em reuniões, por exemplo, é fundamental que se tenha pautas de reunião, né? Primeiro, para dizer o que você vai discutir na reunião, né? Que já te economiza um tempo enorme, porque você já vai preparado para uma reunião dessa. E segundo, que fazer a pauta, ela fica tangível e não fica aquela reunião que acabou e ninguém sabe o que tem que fazer. Então, saber exatamente os próximos passos. Quem vai fazer o quê, em quanto tempo, quando é que vai entregar, quem vai ser o responsável. Então, consome mais tempo? Claro que consome mais tempo, mas pelo menos você ter a garantia de ter um documento e falar, bom, em tal reunião foi discutido isso, fulano ficou de fazer isso em tal prazo, tá bem? A comunicação não verbal é a comunicação que nós emitimos quando nos movimentamos, é o movimento do nosso corpo. O nosso corpo, ele fala porque ele expressa, né, tem significados e isso também tem um caráter, um cunho relacionado às próprias culturas. A cultura brasileira é uma cultura que permite uma expressão, né, de verbalização do corpo. Nós temos outras culturas, a italiana, por exemplo, que fala, né, ela fala com as mãos. Então, ela usa os gestos para apoiar a comunicação que ela está fazendo. O brasileiro tem muito da influência dos imigrantes italianos, né? Então, obviamente que nós conseguimos, né, dentro da cultura brasileira, miscigenar e adaptar e pegar coisas de outras culturas, que é muito interessante. Então, é interessante quando nós aprendemos também a compreender a comunicação que não é a verbal, que é a comunicação do corpo. Bom, então dando continuidade à parte de comunicação, nós vamos entrar na importância de entender a comunicação que se dá dentro da organização, das redes formais em pequenos grupos e das redes formais em pequenos grupos e o critério que tem de eficácia. Então, nós temos vários canais, né, várias redes, uma que nós podemos chamar de cadeia, roda e todos os canais. Nós vemos, então, que em relação à forma de cadeia, nós temos que a velocidade é moderada, porque ela se dá entre pares, né? A precisão é alta, né, porque você tem pouco ruído, você não está falando com várias pessoas. Tem a emergência de um líder que é moderado, enfim, e a satisfação também moderada. A característica em roda, das redes em roda, normalmente tem um líder, tem a emergência de um líder, é alto, né, essa presença, então as pessoas se direcionam a esse líder, e a precisão é alta e a satisfação dos membros não é tão alta, porque eles não interagem entre eles. Em relação à rede que envolve todos os canais, todo mundo fala com todo mundo, é muito rápido, né? Os canais, então, envolvem a velocidade bastante rápida entre as pessoas. A precisão é moderada porque o ruído, né, em relação a barulhos, né, a conversas paralelas, ele aumenta. Não tem necessariamente a emergência do líder e as pessoas se sentem satisfeitas porque todo mundo se expressa com todo mundo e todo mundo consegue ouvir a opinião de todos. A comunicação organizacional tem muito de rumores também. Quando é que os rumores aparecem? Ou os boatos, né? Como queiram definir. Rumores ou boatos são conversas que aparecem no ambiente organizacional quando alguma coisa não foi bem explicada. Normalmente é isso. Então, é uma nova política de carreira, sei lá, entrou uma consultoria dentro da empresa e que está fazendo muita pergunta sobre a função dos funcionários e a empresa não comunicou porque que aquela consultoria está lá dentro da empresa fazendo aquela pesquisa, ou, enfim, alguma coisa acontece na empresa e que os funcionários se veem surpresos porque não foram comunicados, não foram informados sobre aquele evento diferente que está acontecendo ali. Então, não é difícil porque não é controlado pela direção da empresa, mas ela é tida pelos funcionários como um ótimo termômetro, né? É mais confiável do que a comunicação que vem da cúpula da organização. Por quê? Porque parece que ela vem
com um colorido, né, dos bastidores. Ela vem com algum comentário e com alguma análise, né, que se faz daquilo que não foi dito. Então, serve muito para atender a interesses pessoais. Então, o famoso vou aumentando a conversa aqui, porque a organização não se coloca para explicar e para dirimir aquele tipo de boato e rumor. Então, as sugestões que nós temos para reduzir essas consequências negativas do rumor é que a empresa, né, que a direção, que o gerente, enfim, que você, como líder do seu grupo, você forneça as informações mais precisas. Tente entender, não é atacar a fonte da pessoa que está fazendo o rumor, não é isso. Mas você entender como é que aquele rumor começou, como é que aquele boato começou, né, e saber qual que é a sua atuação, o que você tem que fazer como gestor, como diretor, para minimizar aquele rumor e aquele boato. Ou seja, eu vou ter que explicar melhor as decisões que a gente tomou. Se eu contratei uma consultoria para fazer uma pesquisa dentro da empresa de clima organizacional ou qualquer outro tipo de intervenção, eu preciso comunicar às pessoas. Porque isso gera insegurança, né? Gera desconforto. As pessoas são tiradas da sua zona de conforto. Então, explicar realmente as decisões, os comportamentos que pareçam inconsistentes, injustos, né? A sensação de injustiça dentro da empresa, ela automaticamente gera os rumores e os boatos, tá bem? Então, abstenha-se de atingir o mensageiro, ficar procurando um culpado, né? Você dificilmente vai achar a origem do problema. Se aquilo está disseminado, então faça o possível de entender por que esse rumor surgiu. Com certeza foi por causa de alguma explicação mal dada ou alguma informação não oferecida para os membros da organização. E manter os canais de comunicação abertos, né? Então, se alguém tem dúvida, se alguém está incomodado, que venha até você ou você nesse movimento de entender o que ocorre numa comunicação mais descendente. Nós vamos dar uma paradinha nesse módulo e iniciaremos na sequência com mais uma parte da aula.